Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para a nossa 13ª aula do ORMBR. Hoje eu vou passar para você as informações sobre view, qual é a finalidade, né? E o que a view pode nos trazer de vantagem usando o ORMBR, assim como aplicações normais também, a view tem essa finalidade. Eu vou passar para você hoje também sobre Calc Field, porém utilizando objeto. Na aula passada nós vimos o Calc Field, porém com dataset. Então eu vou mostrar para você como a gente teria o Calc Field se nós utilizássemos na nossa aplicação somente com objetos, não utilizasse o dataset. E também vou passar para você os campos aggregate, né, que eu mostrei também na aula passada utilizando o dataset. Como nós faríamos o aggregate lá para totalizar os itens se nós utilizássemos objeto set. E uma novidade também, que é como que nós podemos utilizar com o ORMBR enumerator. Né? Nós criamos o enumerator lá para que facilite a nossa escrita, né, na sintaxe lá, para que o desenvolvedor não tenha erro, né, de informação, para que ele informe, né, seja bem intuitivo para ele em passar a informação para o campo. Então, eu vou mostrar para você como podemos utilizar então enumerator com o ORMBR. Então é isso que é o nosso conteúdo desta aula número 13. Então vamos lá. Bom, vou mostrar para você aqui o que eu fiz e aí vou explicar passo a passo, né, com calma, para que você entenda o que foi mudado, o que foi criado, para que você realmente aprenda os recursos do ORMBR e saiba utilizá-los para tirar o maior benefício possível desse framework. Mas antes de começar a explicar o passo a passo, deixa eu te falar o porquê que eu criei a view, né, para que eu justifique o motivo da alteração e aonde houve alteração. Então, deixa eu vir aqui, ó, na nossa classe nota fiscal. Você vai observar o seguinte, na nota fiscal, nós utilizamos duas classes, né, que foi cliente e nota fiscal. E eu falei que a classe, quando você digita lá nota fiscal.cliente, nós tínhamos todos os dados do cliente. Porém, aqui seria uma necessidade para o dataset lá, para nós pegarmos o nome e mostrar o nome do cliente na tela. Então, veja só, se eu só estou mostrando o nome, por que eu preciso pegar toda a classe onde tenha lá vários campos? E eu não vou precisar desses campos neste momento aqui da nota, porque eu só estou querendo apresentar o nome. Então, ao invés de eu deixar como estava antes, a classe aqui, ó, tCliente, que pega todos os dados, aí o ORM, né, pega todas as informações daquele registro do cliente. Então, se tiver 10, 20, 30 campos, virão todas as informações e vou substituir ela por uma view. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó, por uma view. Então, substituo a classe por uma view. E aqui abaixo, a mesma coisa, né, na propriedade agora, eu faço o seguinte, ó, eu chamo aqui propriedade view cliente, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, aqui, eu vou chamar aqui, ó, cliente, pronto, só isso. Vou deixar o nome aqui cliente, o mesmo que era anterior. Então, eu vou colocar aqui a propriedade cliente, ao invés da propriedade cliente ser igual à aula passada, que era aqui tCliente, eu vou falar que ele agora é do tipo tViewCliente. E no create aqui da nossa classe, como eu falei, como nós temos classes, né, como propriedade, eu vou instanciar então cliente como tViewCliente, ao invés de somente tCliente, e vou dar um free aqui também na variável após eliminar. Esse código aqui abaixo eu vou te explicar daqui a pouco. Fica centralizado e fica focado no que eu estou te mostrando nesse momento. Depois nós vamos passar por esse código comentado aqui abaixo. Então, o que eu fiz aqui foi substituir toda a classe tCliente, né, toda a classe tCliente por tViewCliente. Então, se eu fiz essa alteração, da onde vem esse tViewCliente? Eu criei aqui uma view, né? View, para quem conhece aí, você pode utilizar, pegar informações de várias tabelas, né? Unir informações de várias tabelas, enfim. Eu utilizo muito view no meu dia a dia. Então, eu criei uma view aqui chamada ViewCliente, onde dentro dessa view eu fiz um select do cliente somente do campo ID, que eu preciso para filtrar, para que o ORM consiga filtrar o registro, e o nome, ou seja, só a informação que eu preciso. Se eu precisasse de mais, eu iria colocar nessa view aí, nesse select aí para essa view. Então, eu criei uma view, que na verdade é como se fosse uma tabela, né, temporária ali, que ele fica disponibilizado no banco de dados para que a gente possa utilizar um select normal nela, como se fosse uma tabela normal.
Bom, feito a view, o que eu fiz então? Eu vim aqui no gerador de modelo, fiz uma conexão, criei uma conexão aqui, tá? Para que eu pudesse acessar o banco. Vim aqui então, é essa conexão aqui ó, da aula 13, eu vou conectar. E aqui então ó, apareceu as tabelas mais a view que eu criei dentro do banco de dados. E aí eu fiz o seguinte, gera modelo. E aí o que ele fez? Ele gerou um modelo, né, da classe para mim. Feito isso aqui, gerado o modelo, o que eu fiz foi o seguinte, fui dentro da aplicação e adicionei a Unity, né, add Unity, e está aqui ela adicionada, ó, modelo.view, né? Adicionei, ou seja, na verdade, eu copiei para a pastinha lá, tá? Inclusive, até esqueci de mostrar para você que foi criado, deixa eu fazer isso aqui agora, olha aqui, ó, foi criado uma pastinha número 13, né, com uma cópia do número 12, e aqui dentro está o fonte que eu estou implementando, que isso aí depois vai anexo aí abaixo do vídeo para que você possa baixar e verificar todo o código que eu estou mostrando aqui para você. E dentro, aí eu fiz uma cópia daquele modelo, né, criado aqui pelo gerador, que ele cria dentro de uma pastinha onde ele está, fiz uma cópia e adicionei aqui, ou seja, copiei e colei aqui dentro da pastinha Entity, então ela está aqui. E depois, aí sim, eu vim aqui no meu projeto e adicionei, então, esse modelo ao meu projeto. Então, está aqui está aqui o modelo adicionado, que é nada mais do que o modelo normal de uma table, porém agora vem aqui o nome da view, ao invés de eu colocar o nome da tabela. Então, está aqui, ó, somente com as informações que eu preciso. E aí sim, eu vim aqui, então, na minha nota fiscal e fiz o que eu já te expliquei anteriormente. O substituir aqui cliente, T cliente, por T view cliente, que é justamente essa classe nova aqui criada da view, né, feita através do gerador de modelo. Criado a view lá no banco, gerado através do modelo, né, do gerador de modelo, do RMBR. Então, passei a utilizar aqui dentro da nota a view cliente ao invés da T cliente. A T cliente existe ainda, está aqui ela, ó, está aqui, a T cliente ainda existe, porém, ela só vai ser utilizada, como ela tem muita informação, tá? Inclusive, eu adicionei outras informações aqui para que eu possa te passar o conteúdo dessa aula, mas como ela tem muita informação, ela só vai ser utilizada dentro da tela de cliente. Então, para que eu possa somente, né, utilizar alguns dados, e a nota fiscal só precisa de alguns dados, eu estou mostrando somente o nome, se eu precisasse de uma outra informação, eu ia botar no select lá da view, aqui, né, e gerar um modelo com a informação que eu coloquei. Mas como eu só estou utilizando o nome, então essa view só tem o nome, e aí eu utilizo aqui a view dentro da nota fiscal, ao invés da classe T cliente. Acho que ficou bem claro isso para você, correto? Bom, então, o segundo passo foi vir aqui no data módulo da nota e substituir aqui também, né, no adapter, porque ao invés de eu colocar o adapter para T cliente, eu tenho agora que colocar o adapter para T view cliente, é uma classe nova. Então, para T view cliente. Né? Então, nesse momento aqui, que esse aqui é o adapter da nota fiscal, né? Antes eu utilizava o T cliente, eu estou substituindo, não vou utilizar mais T cliente porque tem muita informação. Então, passo a utilizar então a view cliente. Então, vamos lá, vamos aos passos então. O que eu fiz foi, criei a view no banco de dados, está aqui, gerei, né, a classe modelo dela, está aqui, copiei essa classe modelo para dentro da pastinha, né, do projeto, está aqui, opa, aqui não, aqui dentro, está aqui a Unity, peguei essa Unity, adicionei aqui ao meu projeto, certo? Através daqui, ó, adicionei. Em seguida, o que eu fiz? Vim na classe, no data módulo, substituí o adapter dele de T cliente por T view cliente, porque agora eu passei a utilizar, né, T view cliente. Para baixo aqui eu não preciso mudar nada, é só ali aquele adapter. E aí vim na nota fiscal, que também utiliza a classe, né, que utilizava a classe T cliente, e substituí T cliente por T view cliente. Modifiquei também a propriedade aqui, onde era T cliente para T view cliente, e instanciei no create, né, também T view cliente e não mais T cliente. E claro, aqui acima eu tive que mudar a unit também, né, adicionada a classe aqui, né, essa unit adicionada no use, estava T cliente,
né, eu tive que colocar tViewClient. Assim também como no data módulo estava aqui tClient e eu mudei para tViewClient. Ou seja, estou substituindo dentro da nota fiscal, de todos os pontos da nota fiscal, estou substituindo tudo que era cliente por tViewClient. Feito isso, olha só, então vamos lá. Vou executar aqui para você ver. Então vamos aqui na nota fiscal e está aqui, ó, cliente mostrando. Vou navegar aqui para você ver, ó, mudou para o 2. Tá? Ó, mudou para o 2, mudou para o 1. Então está aqui funcionando da mesma forma, porém, agora eu otimizei, né, otimizei o ORMBR, porque ele agora só está trazendo nessa tela aqui para mim o nome do cliente. Não está trazendo mais toda a informação da classe tClient. Viu só que maravilha? Ou seja, nós temos recurso ainda para otimizar. Basta a gente pensar um pouquinho, usar a cabeça. O ORM oferece muito recurso para otimização também. Então vamos lá. Bom, esse ponto então da View eu mostrei para você. Vamos então para outro ponto. Vamos lá para o próximo assunto. Fechado aqui. Vamos então, deixa eu pegar aqui para me orientar, que aí fica mais fácil para você. O Calc Field. Calc, né? Então vamos para o Calc Field. Vamos lá. Bom, na aula passada, nós viemos aqui na classe Nota Fiscal Item. Então foi aqui na Nota Fiscal Item que nós criamos o Calc Field. Está aqui o campo, está aqui a propriedade, ó, né? Está aqui o Calc Field, foi isso aqui que nós criamos na aula passada. Eu quero te mostrar aqui agora como eu criaria, né, ou seja, nesse caso aí, o Calc Field usando dataset. É dessa forma aí que a gente cria e alimenta a informação lá no evento, né, on Calc Field do dataset. Agora, vamos imaginar que eu não utilizo dataset. E aí, Isaac, como que eu crio, então, Calc Field, né, para quando eu utilizo somente objeto? Então, esse código aqui, ó, a gente não precisa mais. Ou seja, se você só utiliza objeto, você não precisa desse código para dataset. Porém, como aqui o projeto todo com dataset, eu só vou te mostrar o recurso para objeto set. Então, não vou modificar todo o projeto para objeto set, não. Só vou comentar isso aqui, porque o nosso projeto trabalha com dataset aqui, né, na aula passada, e nesse aqui também está com dataset, mas eu vou te mostrar, né, eu quero deixar bem claro que se você optar por não utilizar o dataset aí nos seus projetos. Então, o que eu faria aqui? Ó, eu substituiria o de cima lá por esse aqui. E eu não teria mais esse Calc Field aqui, porque ele é que adiciona o tField no dataset. Então, aquele atributo não me é necessário aqui se eu utilizo somente objeto. O que eu preciso é o seguinte, botar a restrição para ele não entrar no insert e também no update, porque ele passa a ser uma propriedade, e aí o ORMBR lê, né, a classe para poder fazer update e insert. Coloco uma descrição aqui, porque objeto também tem esse recurso de você utilizar o dicionário, inclusive valores defaults, enfim, o dicionário ele também serve para tanto o dataset quanto o objeto set, então eu deixo ele aí e crio uma propriedade. Aí, no caso, a propriedade está com o mesmo nome, está aqui em cima, ó, tá o mesmo nome do tipo string, e aqui na frente eu faço um read dele, ou seja, leitura. E também, aí aqui, deixa eu fazer aqui, eu acho que eu removi, mas não posso remover, eu tenho que fazer o write também, porque esse campo, essa propriedade, vai receber, né, informação. Ou seja, então aqui, na verdade, eu posso fazer o seguinte, ó, f, é só a variável, não preciso criar um método. Eu só a variável, ele vai precisar receber o conteúdo, né? Como o field by name lá não recebe, então aqui também é uma propriedade, eu vou escrever nessa propriedade. Então eu leio e também escrevo na propriedade, na variável que automaticamente escreve na propriedade. Bom, então aí ele está reclamando aqui o get, porque eu comentei. Então o que eu faço aqui, o get, eu habilito aqui, está aqui em cima, é uma function, né, que retorna uma string, isso é método de propriedade, é método de propriedade normal. E aí, abaixo aqui, ó, tem o método que está comentado, que eu vou descomentar e explicar para você. Deixei tudo comentado, porque aí eu descomento e explico. Então, o que eu fiz aqui, ó, no get, ó, nesse get, quando eu faço assim, ó, nota fiscal item ponto produto descrição, aí ele, o Delphi dispara o get. Aí o que o get faz? Ele faz aquela mesma escrita que estava dentro do onCalcField do dataset. Então aqui eu só faço verificações diferentes, né, porque não é tField. Então eu verifico que se a variável id for igual a 0 para sair, para que ele só faça um select no banco se houver um valor, né, no id.
Aqui abaixo o result, a mesma sintaxe. O que eu mudo aqui é aqui na frente. Deixa eu navegar um pouquinho aqui para o lado. É aqui na frente, ó, que eu pego, né, o valor do ID, né, transformando ele para string, para que ele filtre pelo ID que foi passado, né, ou seja, da classe, que está na classe. Aqui embaixo eu verifico se record count é maior do que 0, a mesma verificação. E aqui sim é o write que eu falei lá em cima, onde eu tenho que escrever na variável qual é a descrição que encontrou, né, que veio através do select aqui acima. Pronto, feito isso, então quando eu fizer nota fiscal, item, ponto, produto, descrição, ele dispara aqui, alimenta a propriedade e aí a propriedade vai ter o valor da descrição para mim. Então, é dessa forma que você faz o, né, calc field. Tá? Isso não é um calc field exatamente, tá? Estou fazendo uma comparação para você. Quero que fique bem claro isso. Não estou falando que isso aqui é um calc field, não. É a forma, né, de se fazer um calc field, é uma comparação aí. Então, seria o calc field dataset para que você tenha o mesmo resultado lá do dataset, né, para o objeto set, é feito assim, dessa forma. E aqui abaixo eu tive que adicionar o uses, porque eu precisei acessar o connection, né, o data model connection, onde tem a conexão, e também a interface aqui do IDB result set, que é aquele dataset que eu falei do ORMBR. Belezinha? Ficou bem claro isso para você? Então tá aí, é dessa forma que se faz, né, o calc field object set, vamos botar assim, tá? Bom, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar para você o código, né, comentado, ok? Vou deixar o código comentado, eu vou deixar aqui no dataset, porque aqui o nosso projeto é dataset. O objeto set dá muito trabalho criar tela, né, parte visual, isso aí você já deve estar acostumado. Quando você trabalha com objeto, você tem um trabalho bem dobrado para você criar a parte, né, visual, o bind, campo recebe valor do objeto recebe valor do campo. Eu, sinceramente, trabalho somente com DBOE. Eu acredito que o DBOE já faz o trabalho que eu teria que fazer com o objeto set. Então, eu opto em trabalhar, eu uso esse vínculo aí, RAD e POO. Eu utilizo no meu dia a dia RAD, o benefício do RAD, com o benefício do PO. Mas não estou dizendo que seja a forma correta, né? Aí cabe a escolha de cada um. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu não vou apresentar a forma, né, de bind objeto set aqui. Então, eu vou deixar esse código aqui para você. Então, está aqui, ó, calc field objeto. Então, podemos dizer aí que é dessa forma aí que se cria calc field, né, quando utilizamos objetos. Então, aqui está explicado. Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou comentar, né, esse método. Eu vou deixar comentado aqui. O código vai para você, né, anexo, está aí. Então, se você usa objeto, você pode descomentar e, como eu falei, você pode remover, né, aqui, ó, você pode remover isso aqui se você não vai utilizar, né, dataset, e você também pode remover até mesmo esses agregates aqui, ó, que é o que eu vou te passar na sequência agora. Porém, quando você utiliza dataset, os agregates ele deve ser colocado aqui dentro da nota fiscal item, ou seja, do item ali, né, que seria no dataset, né, do item. Aí o dataset é que tem a lista, é o dataset que tem a lista do item. Então, é ali que tem que se colocar o aggregate para que ele leia aquela lista e consiga totalizar. Porém, quando você utiliza objeto, a lista não está aqui, ela está aqui na classe nota fiscal. Então, o que a gente faz, além aqui do cliente que nós mudamos, nós vamos então criar aqui então a forma de aggregate. Como eu faço os aggregates aqui dentro utilizando o objeto set. Então tá aqui, ó. Deixa eu descomentar aqui, deixa eu descomentar tudo logo. Então nós temos aqui as nossas propriedades, inclusive eu dei o mesmo nome para que fique bem exemplificado para você, que aqui, né, é objeto, está escrito aqui acima, ó, aggregate field objeto, né, e lá é o dataset. Então está aqui a propriedade com o mesmo nome, e aqui eu coloquei um read só. Por quê? Porque quando você vai, no caso de aggregate, você não atribui valor. Quem atribui vai ser aí a própria classe, o próprio método. Então você só vai ler a informação. Eu quero saber o total. Eu não vou passar o total para ele, eu só quero saber o total. Então aqui só está read, não tem aqui o write, né, porque eu não vou escrever nessa propriedade, só vou buscar o resultado dela, o valor que está nela. E aqui abaixo também o total item, a mesma coisa, né, com o mesmo nome,
da propriedade, e aí, né, e coloquei aqui também o get, né, total item, que ele vai buscar o resultado para você. Então vamos aqui acima descomentar esses métodos. Eles estão aqui reclamando porque estão comentados aqui acima. São métodos de propriedade, né, get, são métodos de propriedade, e aqui abaixo, então, ele faz os processos, cada um faz o seu processo. Vou descomentar tudo aqui, e vamos lá. Então, aqui no getItem, ele vai retornar um valor, correto? Então, se é o getItem, é o total lá dos itens. E como eu tenho a lista dos itens lá no dataset, é lá no dataset do item. Porém, o objeto eu tenho na nota fiscal, na classe nota fiscal, que é a propriedade aqui, object list. Aqui que tem a lista de itens. Então, aqui dentro que eu devo fazer o meu aggregate field. E aí, o que ele faz? Ele faz um loop. Aqui ele começa com 0, faz um loop no item count, né, no nota fiscal item count, menos 1 e pega. Resulta 0 mais total item quantidade vezes o preço unitário. Então, nesse caso aqui, é o total produto. Aí, vamos lá aqui, ó, no dataset. O que seria o total produto? Aqui, ó, sum, quantidade vezes preço unitário. A mesma coisa. Então, está aqui, ó, quantidade vezes preço unitário. E no total do item, o mesmo for, o mesmo loop, né, nos itens, na lista de itens, resulta aqui 0, 0 mais item, né, total item. Ou seja, então, a mesma coisa aqui também, soma total item. Então, dessa forma, toda vez que eu fizer aqui na minha classe, que eu quiser a totalização dos itens, né, basta eu chamar lá nota fiscal, ponto, AGG total produtos ou ponto AGG total itens. E aí ele dispara o get faz um loop nos itens, totalizando, né, no result, que vai retornar o valor totalizado dos itens. Então está aí, né, o nosso campus aggregate, utilizando então o objet set e não o dataset. Show de bola! Vamos em frente que ainda temos mais uma informação a ser passada então aqui para você, e aí nós vamos fechar essa aula de número 13. Agora o que eu quero mostrar para você é que na tabela cliente aqui, ó, eu adicionei alguns campos, até mesmo para exemplificar, né, essa aula. Eu criei aqui na tabela um campo, né, do nome ativo do tipo inteiro, criei um outro sexo do tipo char de um caractere e criei classificação também do tipo inteiro. E aí eu vou mostrar no Delphi lá o que eu fiz para alimentar essas informações aqui, né, utilizando. O primeiro aqui nós vamos ver um tipo lá booleano. Inclusive tem banco de dados que tem o tipo booleano. O que não tiver, você pode utilizar, né, o inteiro, que vai funcionar da mesma forma, porque o Delphi considera, né, 0 e 1 lá como true ou falso. Né? Na verdade é um recorde, né, o tipo booleano. E aqui eu vou colocar sexo masculino ou feminino, só que através de enumerator. Ao invés de nós colocarmos F ou M, nós vamos botar um enumerator e vai lá, vamos colocar, tá, então, sexo masculino, sexo feminino, né, e assim por diante. Assim também foi feito aqui no classificação, porém, aqui é um enumerator do tipo string, aqui é um enumerator do tipo integer. Então, vamos lá no código agora para que a gente possa olhar. Deixa eu fechar esse gerador aqui. Já te mostrei que nós criamos, né, a classe nele. Deixa eu voltar aqui então no código. Vou aqui na classe então de cliente agora. E aqui está então as variáveis e propriedades que eu criei. Aqui acima então, ó, o que eu fiz aqui? Deixa eu te mostrar logo de cima. O que eu fiz aqui, ó, eu criei um enumerator do tipo sexo e coloquei aqui os tipos ES masculino, ES feminino. Criei outro enumerator de tipo classificação e coloquei EC bom, EC médio, EC ruim, EC péssimo. Até combinou, né? EC. Então, aqui abaixo eu criei as variáveis, o ativo eu coloquei como booleano e o tipo sexo como T num sexo, como o tipo do enumerator que eu criei aqui acima, e o classificação do tipo enumerator que eu criei também aqui acima. Então, nós podemos passar informação para essas propriedades dessa classe agora através de enumerator. Eu vou te mostrar isso na prática lá. Então, vamos lá. Aqui abaixo, então, eu coloquei as propriedades, ativo,
né, aqui do tipo booleano, e aqui também o tipo booleano. Então, está aqui a propriedade para que eu consiga colocar ele como ativo, true ou false. Aqui abaixo, ó, eu tenho outro agora atributo que eu quero te apresentar. É o t-enumerator. Tá? O t-enumerator aqui, ó, como eu estou trabalhando com um tipo t-enumerator aqui na classe, eu tenho que utilizar esse atributo aqui nessas propriedades. Passando para o ORMBR, o seguinte, ó, esse enumerator ORMBR, ele é um enumerator, porém ele vai ser um tipo string. E ele deve receber dois valores, ele deve receber um M ou um F. Então, quando eu atribuir o enumerator aqui, ó, na propriedade sexo, quando eu falar que ele é masculino, através desse atributo o ORMBR vai pegar a letra M. E quando eu colocar o tipo sexo feminino, o ORMBR vai atribuir o valor F à propriedade e automaticamente ao banco de dados. Então é dessa forma que se trabalha com o enumerator. Aqui abaixo é o mesmo processo, porém o nosso enumerator aqui é do tipo inteiro. Então aqui eu posso também, ó, colocar, não precisa nem a sequência, né? No caso aqui eu coloquei, ó, se for lá, deixa eu ver se eu consigo visualizar lá em cima. Aqui o bom, né? Se for bom, médio, ruim. Se for bom é 0, médio é 1, ruim é 2 e péssimo, então eu joguei lá para o 9, lá para o final, lá, para que caso venha, né, ter outro aqui no meio, depois eu possa adicionar. Mas joguei lá 9. Então, o ORMBR vai identificar o seguinte, quando eu atribuir a classificação enumerator aqui, né, do tipo aí, um tipo é ser bom, é ser médio, é ser ruim, ou só é péssimo, então ele vai jogar no banco de dados a informação 0, 1, 2 ou 9. E da mesma forma que quando ele lê do banco de dados, ele vai classificar essa propriedade aqui com o tipo já definido lá no enumerator. Então, aqui nós temos que fazer, né, quando for tipo enumerator, utilizar esse atributo, que é um atributo novo aí para você, identificando qual é o tipo dele. E aqui abaixo, na coluna, eu botei até ó, fix, né, fix char, ou seja, é um caractere único, então botei um tipo tf fix char ali. E aqui abaixo, um tipo integer mesmo, que é um número inteiro. Feito isso na classe modelo, então eu preciso agora colocar isso na minha parte visual. Não é isso? Então eu vim aqui no form, coloquei aqui, ó. Então, ativo, coloquei um DB checkbox aqui. Então, coloquei aqui ó, o field ativo e o data source, liguei a ele. Vim aqui abaixo, botei um combo box, um DB combo box, coloquei aqui o campo sexo e atribuí o valor, né, M e F aqui a ele. E aqui na classificação, eu coloquei, né, o tipo lá e coloquei 0, 1, 2 e 9. E aqui acima o campo. Nessa situação aqui, eu estou trabalhando com um dataset. Então, eu não tenho como fugir muito disso. Eu já estou atribuindo o valor normal, né, ao campo. Agora, aqui no objeto... Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para você rodando isso aqui do jeito que está, né? Criamos, então, definimos lá as nossas propriedades do tipo enumerator aqui, do tipo booleano, e colocamos aqui na tela. Depois eu te mostro, então, via código, como que a gente faz a alteração lá. Então, vamos ver isso aqui executando. Então, agora aqui na nossa tela cliente. Então, está aqui, ó, todas né, as propriedades estão. Então, marco aqui, ó, a informação, mudo. Então, jogou para false. Eu chego aqui, ó, classificação. Estou lá no primeiro registro, vou classificação 9, observe que está 0 aqui, eu vou salvar, então olha lá, mudou para 9, né? O sexo aqui está feminino, eu vou mudar para M, ó, então mudou para masculino, enfim, então o nosso tipo enumerator lá continua funcionando, dataset normal, sem problema algum. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou mostrar logo para você aqui e vou te mostrar como é que eu fiz no código, né, para que eu não tenha que executar novamente, né, o projeto aqui para você. Observa aqui, aqui o tipo está classificação igual a 2. Eu vou fazer um update aqui via objeto. Aqui eu não estou utilizando o dataset, eu não estou utilizando field by name. Eu estou pegando assim, ó, classificação é igual a EC, né? No caso lá, aqui ele vai mudar para péssimo, para 9. Então vamos pegar esse aqui, ó, vamos aplicar aqui, ó. Tá lá, ó, mudou para 9, certo? Eu vou mostrar isso aqui de novo, ó. Mudou para 9. Então, aqui, deixa eu te mostrar agora como se faz essas alterações via objeto. Né? Como que você trabalha via objeto, e aí você vai mostrar
vai fazer com que o ORM gerencie tudo através daqueles atributos que nós colocamos lá no numerator dentro da propriedade. Deixa eu vir aqui no Delphi aqui, então. Deixa eu encerrar isso aqui que fica melhor. Vamos vir aqui no botão. Então está aqui, ó. Como eu estou trabalhando com dataset, eu tenho um recurso no dataset, no componente, que é chamado currency, que ele traz o registro corrente do dataset para um objeto. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um objeto do tipo tClient, vim aqui, ó, e coloquei tClient, L-cliente, né, é igual ao data source, porque o componente está lá dentro do data source, o componente .currency tipando, né? Lembra que eu falei que todo método tem que ser tipado para que ele saiba, porque é um manage e o manage gerencia vários, né, e containers. Então eu tenho que tipar para saber qual que eu quero que retorne. Então aqui no caso eu estou pedindo de tClient. E aí embaixo eu fiz o seguinte, ó, variável que recebeu, ó, aqui, ó, classificação, vamos ver o tipo, aqui, ó, tenumerator, tenum classificação, recebe, então aqui, ó, recebe o EC péssimo. Olha só, então aqui nesse caso eu estou utilizando objeto, né? Estou utilizando o objeto set e passando para ele o tipo enumerator. Dessa forma eu faço com que, né, o desenvolvedor, né, diminua a sua margem de erro ao alimentar a propriedade, passando para ele exatamente o que deve ser informado. No caso aqui está aqui todos os tipos: bom, médio, péssimo, ruim. Beleza? Viu? Show de bola, não é? Então, aí abaixo aqui, ó, o que eu faço para devolver esse objeto que foi alterado ao dataset, ao registro do dataset, então eu chamo novamente o datamodule.componente.save, aí eu chamo esse método save aqui, e o save, ele pede um objeto, fala assim, me dá o objeto que você alterou. E aí eu passo para dentro, né, que é o objeto que eu alterei. Primeiro eu busco, né, do objeto corrente, mudo, e eu mudo o objeto e devolvo ele para dentro desse método. Aí esse método aqui faz o quê? Atualiza, dá um refresh ali no registro do dataset. Isso aqui eu estou explicando com dataset. Agora, com objeto, você tem aquela aula lá, né, sobre trabalhar com objeto, como que você faz a alteração via objeto. Aqui é porque nós estamos utilizando uma mesclagem. O nosso projeto está com dataset, e nós estamos fazendo alteração no registro através de objeto. Tá? Então, nós temos essa possibilidade. O RMBR também nos dá essa possibilidade. Então, é isso que eu estou te mostrando aqui. E aí, aproveitando, né, para te ensinar como utilizar os atributos, né, enumerator. Bom, então, feito isso, é aquilo que eu mostrei para você lá na tela. Então, eu aplico aqui no botão e ele automaticamente muda lá o registro, né, para mim. Então, vamos executar aqui novamente, então, só para que a gente tenha certeza. Vou aqui em cliente. Então, está aqui, ó, todos que nós tínhamos mudado, está o 9. Ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse, e vir aqui o objeto, pô, olha lá, mudou para 9. Não é isso? Foi o que nós fizemos aqui no código. Foi o que nós fizemos aqui no código. Ó. Pegamos o registro atual, modificamos o objeto e chamamos o método save, passando para ele o objeto, e ele foi lá na tela e atualizou o registro também no dataset. Bom, então é isso aí que eu queria passar para você. Vamos só conferir aqui, ó. Então nós passamos aqui hoje, ó, a view, né? Nós passamos o recurso da view, como você cria view, por quê, né? Qual é a vantagem de você ter isso, né? Para otimização, enfim, é muito útil você ter views, tá? Para que você utilize não só com o RMBR, tá? Views, ela te traz um benefício muito grande em todo tipo de projeto. Tá? Põe isso aí na sua cabeça. Inclusive, as minhas palestras sempre eu mostro quando utilizo lá para geração de SPED, eu utilizo muito view, muito mesmo. Aqui nós temos o Calc Field, né, para o objeto set, eu passei para você também. Passei também o aggregate de objeto set, como você cria, né, os campos aggregate objeto set, e passei também o enumerator, né, o tipo enum, né, como se trabalhar com enum com o RMBR. E aí aproveitei também, mostrei até um tipo ali booleano, né, para que sempre acontece, nós temos a necessidade de utilizar o tipo booleano. Bom, então é isso que eu queria passar para você nessa aula. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui então. Até a próxima aula. Um abraço.